Desde 2010, eu venho trabalhando como ativista e liderança indígena na região do Solimões. Eu venho fazendo várias, inúmeras denúncias, né, com relação ao tráfico humano, com relação ao narcotráfico, com relação à exploração sexual, com relação ao abandono da educação, saúde, e em nenhum momento nós fomos ouvidos. E o que mais me intriga nessas denúncias que a gente tem feito são as entradas de igrejas evangélicas em territórios indígenas. Muitos não são pastores, muitos eles usam a igreja para que tenha acesso às nossas terras, para que tenha acesso às nossas riquezas, são roubadas. Dentro dessas pessoas que entram em nossos territórios, levam nossas crianças, nossos adolescentes, né, facilitam a entrada de drogas, né, bebida ilícita. É uma preocupação que nós estamos vivendo hoje. É preciso morrer mais quantas pessoas para que as autoridades tomem uma atitude? E outra coisa, o tráfico humano não só acontece no Marajó, não só acontece lá no Yanomami, acontece aqui na região dos Solimões. Nós tivemos uma parenta Candela, e a causa dela, a situação dela foi para a Interpol. Nós temos uma, agora de Porto Cordeirinho, a filha do Ismael, do aluno Ismael, que a filha dele está há 3 anos sumida, ninguém toma providência. Nós já denunciamos a nível federal, estadual, municipal, mas ninguém se preocupa, ninguém toma nenhuma atitude, ninguém dá uma resposta para a gente, né? O grande parceiro nosso, a FUNAI é só para proteger nossos direitos. Eles também precisam de apoio de vocês. Eles precisam que eles tenham mais recursos para que eles possam trabalhar conosco, porque sem recurso nenhuma instituição funciona. Então essas são as minhas reivindicações que eu trago aqui para o senhor. Nossos jovens que estão morrendo, estão se suicidando. Faço uma pergunta aqui ao senhor: por que os estrangeiros, por que as pessoas que se dizem pastor entram facilmente aqui no Brasil? Enquanto eu, como pesquisadora na época, eu tive que pedir autorização da FUNAI, eu tive que pedir autorização de Brasília para entrar, até da Polícia Federal. E por que essas pessoas têm facilidade e eu que moro nessa terra, filha dessa terra, eu tenho que pedir autorização? Onde está a fiscalização? Onde está o trabalho da Polícia Federal que não faz? Recentemente, sexta-feira, recebi um ofício que eles estão arquivando o meu processo, porque morreu um ente querido da minha família, porque eu fui uma das autoras que denunciei a droga, denunciei o que estava acontecendo na minha região, na minha aldeia Bom Jardim, onde moro, como Ticuni Benjamin Costan. Então é uma tristeza, também é uma vergonha para essa justiça que está aí, que não acolhe nossas demandas, que não nos dá resposta. O direitos humanos está aí, mas ela só funciona no papel. Direitos humanos estava em Brasília, deslocaram os direitos humanos, agora está em Manaus. Mas de que adianta estar em Manaus? Está a 1000 quilômetros de distância, onde estão as pessoas que lutam e defendem o território, a floresta, a água. Aqui me deixa o meu socorro, meu grito como mãe, eu sou avó, eu tenho filhas, então assim, me preocupa com as crianças que estão vindo, né? Então assim, eu deixo aqui, como já foi colocado, segurança no rio, nós não temos. Nós tínhamos uma balsa aqui da Polícia Federal, ela foi embora, ficamos abandonados, né? Nós queremos que o senhor mande essa balsa aqui para a Polícia Federal, da Polícia Federal, que fique aqui em Belém de Solimões, porque Belém de Solimões é o centro onde tudo acontece. Então olhe para a gente com carinho, olhe para a gente para que nós possamos viver, ter uma vida digna e construir um futuro para nossas futuras gerações que estão vindo. Muito obrigada. Deixa a palavra aqui com o Frei Paulo.